Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Palavra de Deus no Saudação da Manhã, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde diz: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Lemos com a ajuda força do Espírito Santo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Paramos aqui. Amém? Amém. Amém. Boa coisa, glória ao nome do Senhor, é estar no centro da vontade de Deus, no caminho do milagre, no caminho dos acontecimentos, os acontecimentos que se fazem inexplicáveis aos olhos da ciência, aos domínios da lógica. Bem-aventurado é você, que mesmo com tanta luta, combate, tanto problema, você não sai dos pés do Senhor. Este mendigo paralítico estava no lugar certo, né, irmão Luciano? Na hora certa. Verdade. Estava na porta do templo, para que ele ali coletasse o provimento para a tua vida física, material. E quando chegou Pedro e João, por isso que nós temos que sempre, que nem Ana queria um filho e era tempo de festa, ela não foi para as festividades, ela foi para o templo, porque ela sabia que era ali que o Senhor passaria, ali que o Senhor estaria. Foi buscar em Deus aquilo que a terra não tinha para lhe dar. Embora o mendigo foi diferente, ele foi para o templo como era de costume todos os dias, para buscar o provimento da tua vida terrena, mas ele não ficou em casa, refém da tua debilitação, refém do teu calque. E o inferno quer te aprisionar dentro da tua casa. O inferno quer te ver dentro de um quarto, aprisionado em depressão, sem força e poder de reação, sem acreditar em você mesmo, sem acreditar na capacidade que Deus te deu. O inferno quer te ver desacreditado até mesmo da tua oração, da tua força e capacidade intelecta, quer te fazer vestir as vestes rotas de uma depressividade chamada fracasso, e você mesmo vem assimilando os venenos desta atuação. Mas em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, é por isso que no meio do amanhecer com Cristo, aqui do saudação da manhã, melhor dizendo, você já foi tocado a dizer: o Senhor me capacita. Você já disse uma palavra de força para que o teu próprio subconsciente comece a anunciar nos corredores da tua percepção e nos vales inabitados dentro do teu ser, nos vales áridos e, bendito Senhor, cheios de solidão,
naqueles vales onde já não percorre mais a esperança, onde já não percorre mais o ânimo, onde já não percorre mais a fé. O Senhor me mandou pedir para você falar estas palavras fortes e proferi-las, porque a palavra tem poder. E assim, dentro de você, haveria um choque térmico, glória a Deus, um choque térmico do calor destas palavras e do poder delas, com tudo aquilo que está tentando te aprisionar na mediocridade, em uma paralisia, glória ao Todo-Poderoso, onde você se tornará refém de um pessimismo tal que não será mais proativo em nada, não terá resiliência em mais nada, e os assuntos de Deus vão se amortecendo dentro de você, e pouco a pouco, em vida, o inferno vai te enterrando, te soterrando nas angústias de um tempo que ele faz opressor, o seu opressor. Mas o que Deus manda te dizer na palavra, a primeira palavra deste dia, é que você é mais do que vencedor, é que você, filho meu, filha minha, mesmo estando debaixo de tantos combates e guerras e tantas arbitrariedades e tudo dando errado na tua vida, o que Deus manda te proferir é que aquilo que está dentro de você é algo que eu mesmo projetei. O inferno te odeia porque você é meu amigo, porque você é minha amiga, filho amado, filha amada. Aleluia, o prazer que eu tenho em ti, o prazer que eu tenho quando os teus olhos se abrem, quando os teus pés tocam o chão, o prazer que eu tenho quando você diz a primeira palavra do dia. E quantas vezes, glória ao nome do Senhor, a tua primeira palavra está em mim, o teu primeiro pensamento está em mim, e o meu espírito se alegra agora, ligados na comunhão desta palavra, onde eu quero despertar a força que há dentro de você, porque aquele paralítico, mesmo sendo paralítico todo dia, ele estava na porta do templo chamado Formosa, e você, glória ao Criador, o inferno quer quebrar a tua força, o teu poder de ação e de reação, quer te lançar na casa do esquecimento, no cenário do luto, te dizendo, e se acredita, irmão Luciano, que tem alguém agora, que o inferno anda falando na tua mente que melhor te é morrer do que viver, e você está acreditando que isto é a única saída para você. Não. Não, te diz o Senhor, como eu enviei Pedro e João naquele momento para ter um encontro com aquele paralítico de nascença e mudar a sorte dele, eu estou enviando esta palavra de força, de fé e de milagre na tua vida hoje, para te dizer que não vai 48 horas depois desta palavra e você já vai estar glorificando o meu nome. Esse espírito que te disse que é melhor morrer do que viver, ele já estará debaixo dos teus pés, e a alegria tomada pela felicidade de ter o Senhor como teu pastor, eu vou mudar e moldar toda a realidade do teu tempo chamado agora, e colocarei na tua boca a palavra de uma gratidão. Dá-me uma esmola. Pedro fitou o olho nele, João olhou para Pedro, nós não temos ouro nem prata. Você imagina se os apóstolos tivessem uma moedinha? Ele tinha dado a moedinha para ele e tinha entrado no templo, porque ia cumprir o mandamento, né? Ia cumprir com os bons costumes. E o paralítico, ele ia continuar sendo paralítico, Luciano. Mas às vezes nos falta alguns provimentos que são até necessários, porque Deus abrindo espaço na nossa vida para ele agir. Às vezes vem a enfermidade, porque Deus quer ser o Deus do milagre, quer te dar algo para contar. Às vezes te falta o dinheiro, bendito o Senhor, do plano de saúde, o dinheiro disso, daquilo, necessário, como falamos aqui agora, é para você buscar a Deus, não é para você se entristecer não, é para você dar lugar ao Espírito Santo, para que Ele também possa te dizer, você não está sozinho não, está te faltando aqui na terra, mas o céu eu tenho muita coisa para te dar. Deixa eu operar na tua vida, te diz o Senhor. Acredite que toda a guerra que está se levantando não é para tua destruição, mas é para que haja espaço onde você não tem espaço, para o meu Espírito te mostrar que ainda tem Deus na tua vida, que ainda você tem um amigo chamado Espírito Santo, e que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda.
Tem uma moeda? Não temos. Mas logo então, aleluia, o seu coração ferveu. E ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, daquilo que está cheio no meu coração, diz: isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta, pega aqui na minha mão, levanta e anda. Logo os pés, os calcanhares dele se firmaram no chão, ele levantou e entrou com Pedro e com João no templo, saltando, tá aqui na palavra, não é, irmão Luciano? Saltando, pulando, dando glória, louvando o nome do Senhor. Olha aqui, irmãos, glória. Logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu, porque quando Deus faz uma obra é para chamar atenção. Muitos não estão te vendo, muitos não estão te notando, muitos não estão te percebendo, porque a tua vida está tomada de uma normalidade, mas pela obra que eu farei, pelos motivos que eu permiti que a tua vida, aleluia, se declinasse em algum ponto, ou a tua saúde, ou a tua esperança, não é para te destruir, nem para te envergonhar, é para eu aparecer, te diz o Senhor, e mostrar para todos que estão em tua volta, que a tua vida não é vestida por um marasmo, por uma inércia, porque você escolheu para te ter como um Deus, para me ter como um Deus, e eu te escolhi para ser meu filho, para ser meu povo, e é em ti que eu quero operar, te diz o Senhor. Glória a Deus. É em ti que eu quero operar. Tá faltando dinheiro para comprar o que? O pão de cada dia. Ah, o aluguel, a minha luz, o Senhor te diz, aleluia, segura na minha mão, que eu darei um jeito na tua vida. Darei um jeito na tua história, darei um jeito no teu caminho, e você me glorificará. Sim, você me glorificará. E todos que estão em teu derredor irão ver, irão se impactar, irão querer andar contigo, porque o milagre chegou na tua história, o milagre chegou na tua vida. Não para de congregar, não para de estar no lugar certo, onde você sabe que vai me encontrar. Esta é a palavra. Deus seja louvado.